Pastor debocha do padre Paulo Ricardo ao falar da questão da livre interpretação que os protestantes fazem. Assista para vocês entenderem o que eu estou falando. A casa caiu para nós evangélicos. Nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular. Acabou com os protestantes. Ou seja, você não pode interpretar particularmente, ou seja, está aqui no grego, idias epilúseos. Você só pode interpretar dentro da igreja. Acabou essa história de livre exame das Escrituras. Isso aí é uma invenção protestante. Ou será que não? Outra mentira católica protestantes pregam a livre interpretação. Você pode interpretar do jeito que você quiser, você lê o texto e faz o que você quiser e aquilo que você entender é o que está certo. Na realidade, a gente acredita que quem faz isso é a Igreja Católica. Num concílio eles dizem uma coisa, no outro eles negam o que eles falaram. Então, a gente não acredita nisso. Você não vai encontrar isso em nenhum escrito de nenhum reformador sério, de forma alguma. Então não cremos na livre interpretação. Nós cremos que, na realidade, esse foi um dos grandes pilares da reforma protestante. Uma volta a uma exegese, a uma hermenêutica correta. Então a intenção dos reformadores, na verdade, foi que houvesse uma volta às escrituras, retornando assim a uma exegese e uma hermenêutica correta. Os reformadores diziam, olha, o texto, o sentido do texto é aquele que o autor quis comunicar. Então, veja, como que os reformadores pregaram, você entende o que você quiser? De forma alguma, de forma alguma. Pessoal, salve Maria, Deus abençoe, viva Cristo Rei, Cristo Rei. Então, esse pastor, que às vezes eu acompanho ele, né, para ver algumas coisas que ele posta e tudo mais, ele postou esse vídeo e colocou uma fala do padre Paulo Ricardo, de uma aula que ele dá, que o padre Paulo ele diz o seguinte, como vocês viram, né? Os protestantes fazem a livre interpretação, o livre exame das escrituras, e o padre Paulo afirma que com base na Bíblia e com base nas escrituras mesmo, é errado fazer a livre interpretação, o livre exame. E o pastor, o que ele disse? Ele disse o seguinte, que na verdade os protestantes não fazem isso e que quem fez isso ao longo da história foi os católicos. Foram os católicos por causa dos concílios, vários concílios que tiveram. No entanto, isso é um erro. Por quê? Primeiro, né, é falso que os protestantes não fazem uma livre interpretação, certo? Por mais que possa até ter um ponto de sentido de que a reforma protestante, na visão dele, né, era para retornar, né, as ideias corretas e as ideias iniciais do que eram as escrituras, para voltar à tradição verdadeira. Isso que eles afirmam. Por mais que seja assim a ideia da reforma protestante, a reforma protestante não era só isso. A ideia da reforma não foi só isso. E o que gerou a reforma foi o que existe hoje. Mais de 30 mil denominações protestantes, ou mais de 50 mil no Brasil, no mundo todo, não sei. Mas esse número é muito grande, mais de 30 mil. Ou mais de 50, não se sabe, porque cada esquina existe uma diferente, todos os dias. É só você rodar por aí, você vai ver na realidade que é assim. Então, dizer que na teoria a reforma protestante não queria, né? Dizer que na teoria a reforma protestante não queria a livre interpretação é uma falácia. E o que gerou essa livre interpretação, o que gerou essa ideia da livre interpretação, ou de voltar às bases do que era o cristianismo na visão dele, gerou, ele não pode negar, se um protestante negar isso, é uma incoerência muito grande. O que gerou são essas 30 mil denominações e cada denominação que surge sempre. Então não dá para dizer que os protestantes, todas as igrejas protestantes, essas 30 ou 50 mil, todas elas não usam o livre interpretar. Elas usam a livre interpretação, porque toda igreja protestante, elas vão ter diferenças entre si, certo? Muitas diferenças, inclusive em questões essenciais, por mais que eles dizem que o centro é Cristo, e inclusive em algumas igrejas a gente tem que até pensar realmente se o centro é Cristo, né? Porque muitas a gente tem dúvidas sobre isso, dá para ter muitas dúvidas. Então rebater o padre Paulo dizendo que o padre Paulo está errado, que na verdade a igreja por causa dos concílios, né,
é que reformou tudo. A gente pode ter uma crítica aos concílios, principalmente o Concílio Vaticano II. Mas a ideia dos sacramentos, dos mandamentos, o que está tudo no catecismo, né? E de seguir a Bíblia, e da ideia dos santos e tudo mais. São coisas basilares, tem muitas coisas que são basilares, obviamente, na Igreja Católica e que nunca vai mudar. Então, essa fala dele, contrapondo o Padre Paulo, para mim não faz sentido, porque na realidade, o que a gente vê é que em várias igrejas protestantes, elas não estão preocupadas com voltar à base do cristianismo e do início. Elas estão preocupadas, sim, em fazer uma interpretação diferente, sim, que elas fazem interpretações diferentes, né? E muitas vezes o centro não é Cristo, o que eu percebo, né? As pessoas podem até achar que o centro é Cristo em muitas dessas igrejas, mas o que se vê é essa incoerência de várias igrejas. Uma tem uma questão do batismo, como eu já trouxe aqui. Uma acha que o batismo é de uma forma, já outra igreja já entende que o batismo é de outra forma e que se mudar de uma igreja tem que se batizar. Já teve até uma notícia que eu assisti, né, de pastores vendendo fiéis para outra igreja. Então, assim, a ideia da teologia da prosperidade, a ideia principalmente da teologia da prosperidade, que faz com que muitas pessoas que são protestantes fiquem mais pobres, e os pastores lá, a pessoa da hierarquia, né, que existe essa hierarquia lá, uma hierarquia muito materialista, inclusive. Então é isso, pessoal. Esse vídeo aí desse pastor não faz sentido nenhum. Vou deixar o link aí de quem ele é e tal, não vou nem mencionar o nome, mas essa refutação do Padre Paulo, da aula do Padre Paulo, não faz sentido nenhum. E é isso, salve Maria, Deus abençoe.